Vamos chamar aqui o pregador da manhã. Aleluia! Presbítero Ailton. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Por favor. Esse Deus é tremendo, forte e não falha. Aleluia! Glória a Deus! Vamos chamar. Também aqui é a missionária Juliana, a esposa dele, vai estar orando por ele. Amém! Vai já quebrar o coração do cabo, né? Amém! Tira a tremedeira, né? Graça e paz em nome de Jesus, amém? Vamos orar, estenda sua mão para cá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida do Ailton diante da tua presença. Deus, em nome de Jesus, guarda, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que é dele, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a vida dele, que ele possa ser guardado, que toda seca, tudo aquilo que o diabo colocou, lançou sobre a vida dele, nós colocamos por terra nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai, e que ele possa ser usado pelo teu Santo Espírito, que não seja a boca dele, mas seja o teu Espírito a falar com cada vida, que cada vida, cada coração que entrou aqui possa sair transformado, renovado pelo teu poder e pela tua graça, Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É um momento de muita alegria. Sabemos da responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Mas agradeço a Deus por essa rica oportunidade, né? E a gente tem que estar disposto e disponível para fazer aquilo que Deus tem para nós. E desde já quero agradecer o pastor Sandro pelo convite, pela confiança. E cremos que Deus tem uma palavra no seu coração nesta manhã. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus 11. Aleluia. 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 Amém? Amém. Hebreus 11 vai nos dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não vê. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o mundo, o universo formado pela luz, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem ou não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladou, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça da fé. Até aqui, meus irmãos. Amém? O título dessa mensagem nessa manhã é: do nada, Deus faz tudo. Amém? Eu queria ler novamente o verso 3, que é o foco dessa palavra. Que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, que de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se vê. Amém? O versículo 3 nos mostra que tudo que é visível foi formado daquilo que não é visível. Ou seja, tudo aquilo que você vê foi formado daquilo que é invisível. A prima que você enxerga é invisível. Vou tentar passar aqui aquilo que o autor tenta passar para nós. Vou dar um exemplo de um confeiteiro.
Um confeiteiro, quando ele vai fazer um bolo, ele necessita de alguns ingredientes. Por exemplo, fala aí, Tiagão, você que manja fazer bolo. Precisa de ovo, farinha, que mais? Leite, fermento, açúcar, enfim. Eu não sei fazer bolo, minha esposa sabe, né? Então ela pode falar. Mas enfim, vai precisar de uma forma, né? E de repente com um bolinho de cenoura com chocolatinho para ficar mais gostosinho, né? Será necessário de um chocolate também. E ali o confeiteiro vai levar esse bolo ao forno para que ele fique pronto. E ele leva um tempo para ficar pronto, né? Aí quando ele ficar pronto, vamos tirar o bolo e saborear um delicioso bolo de cenoura com chocolate. Amém? Mas Deus, quando Ele quer fazer um bolo, o que Ele faz? Ele só vai lançar uma palavra. E haja bolo. Entendeu? Deus, só uma palavra de Deus e vai acontecer. Amém. Olha que incrível. Talvez você não esteja entendendo o que eu quero passar nesta manhã. Mas eu vou explicar aqui para vocês. O homem precisa da matéria-prima para criar o resultado. Aleluia. Mas Deus não precisa nada daquilo que é visível para trazer a existência daquilo que Ele quer criar na sua vida. Amém? Nós dependemos dos ingredientes. Nós precisamos ter o recurso. Precisamos da matéria-prima básica. E a única coisa que conseguimos transformar é algo que já existe em outra coisa. Olha, eu estou tremendo. Isso já aconteceu. Mas olha que incrível. Deus olha para o vazio onde você não tem o recurso, e nem não tem a matéria-prima, e não tem a conexão, não tem o dinheiro, não tem a pessoa ou o contato, não tem aquilo que é necessário para transformar. E do nada Ele faz. Aleluia! Ele gera. Aleluia! E eu vim ministrar uma palavra para alguém nesta manhã. Deus não precisa que você tenha a farinha, os ovos, a batedeira. Deus só precisa que você acredite que quando Ele libera uma palavra, essa palavra vem carregada de poder para materializar aquilo que está declarado na sua vida. Ou seja, Deus precisa criar algo em sua vida. Nada. Deus é tremendo. Meus irmãos, o que Deus precisa fazer na sua vida? Nada. Por isso, a melhor coisa que acontece é quando você não tem nada, porque do nada Deus faz tudo. Aleluia! E tem horas que Deus fala que vai fazer na minha e na sua vida. E muitas vezes falamos para Deus: Deus, eu não tenho nada, não estou vendo nada. E é aí que Deus age na minha e na sua vida. Aleluia! Quando estamos, irmãos, de mãos vazias e não esperando, e não temos mais nem esperança de que algo vai acontecer, aí Deus vem e faz, e Ele mostra o seu grande poder na nossa vida. Amém? Amém? Porque quando temos algo que conseguimos fazer, Deus não age. E a melhor coisa para oferecer a Deus é mãos vazias, onde não conseguimos nem colaborar com Deus. E Deus faz uma promessa, e essa promessa é tão grande que a gente fica até meio sem graça, porque não temos nem como colaborar com Deus, com o projeto que Deus tem na nossa vida. Por quanto Deus lança um projeto, uma promessa para você, Ele se certifica que você não tem os ingredientes necessários para fazer o bolo. E é assim que Ele faz. Ele olha a nossa despensa, vê quais os ingredientes que não temos. Aí Deus vê os ingredientes que você não tem e escolhe os ingredientes da receita que te falta. Aí você olha e fala para Deus: Deus, você escolheu a pessoa certa para fazer essa receita? Porque a receita que o Senhor escolheu, eu não tenho nada do que é necessário para realizar. O que o Senhor está falando, aí Deus fala: é por isso que eu te escolhi para viver isso. Porque você não pode oferecer nada. Você não consegue materializar nada. Porque tudo que é materializado daquilo que você enxerga. Meus irmãos, tem algo faltando na sua vida? É porque está sobrando Deus nesse projeto. Tem algo faltando na sua casa, em sua família, em seu emprego? É porque está sobrando Deus.
nesse projeto. Quando falta em nossas mãos, é porque sobra na mão dele. Deus faz tudo do nada. Esse é o modo operante dele. Pense comigo, um povo nessas coisas. Um povo tem sede no deserto. E Deus vira para Moisés e fala: Moisés, cava um poço. Não. Ele fala para Moisés: Moisés, toca na rocha. E se eu fosse Moisés ali naquele momento, eu questionaria Deus: Deus, o Senhor não se confundiu? Como se Deus se confundisse ou errasse, né? Porque eu já vi reservatório de água no chão, mas na rocha, nunca. O Senhor não quis dizer que tocasse no chão, cavasse um buraco ou cavasse um poço. Deus fala: não, Moisés, toca na rocha. Mas Deus, rocha, não tem reservatório de água. Mais uma vez, tentando ensinar a Deus. Aí Deus fala a Moisés: Moisés, é desse jeito que eu trabalho. Eu faço tudo do nada. Tirar água do poço é fácil, é normal. Mas da rocha, só eu que faço. E eu vou fazer jorrar de onde não tem reserva. Meu irmão, nosso Deus vai fazer jorrar de onde você não tem a reserva. De onde você não vê, nem espera, de onde você não tem expectativa, de onde você não imagina. Deus está falando, de onde você não espera, Ele vai trazer o recurso. Deus opera de um jeito que só Ele sabe fazer. Glória a Deus. Esse nosso Deus, Ele é tremendo. Deus é forte, tremendo. Ele é maravilhoso. E esse é o Deus que nós servimos, né? Em outro momento, o povo está em uma festa de casamento. E essa festa, chega uma hora que acaba o vinho. E Maria vai até Jesus e fala para ele que acabou o vinho. Como se Jesus fosse o dono da festa. Mas a gente sabe que aonde Jesus está, algo tem que acontecer. E eu creio que Ele está aqui nesta hora. E Jesus e Maria fala, né, aos seus cooperadores que estão ali na festa, né, fazer tudo que Ele pediu. E de repente Ele fala, né, Jesus fala para trazer 2 barris de água. E ali naquela festa, eu acho que quem estava ali, né, os coordenadores ali da festa, quando Jesus fala isso, né, eu acho que o povo falou assim: Jesus, o senhor não entendeu que acabou, foi vinho, né? E o senhor está pedindo água, mas nós temos o poder de Jesus, né? E ali ele traz os barris de água, e quando esses barris vêm, que passa ali por Jesus, ele já se transforma em vinho, inclusive o melhor vinho da festa. E eu creio que é assim que Deus faz. Dessa forma que a gente tem que o milagre só basta a gente crer, a gente buscar Ele, a presença dEle todos os dias. Amém. Né? E é assim que Deus faz. Quando você não vê mais saída, você não deixa na mão dEle, quando você não vê mais saída, mas você entrega na mão dEle, Ele começa a operar em sua vida. E aquilo que você não via esperança começa a acontecer. Então entrega nas mãos de Deus a sua família, os seus filhos na mão de Deus, o seu ministério na mão de Deus, as suas emoções, o seu trabalho, a sua empresa. Entrega tudo na mão de Deus e somente creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Você só precisa entregar na mão de Deus. Deixa Deus transformar, porque você nunca iria conseguir gerar. O que eu estou querendo dizer aqui é que você precisa entregar todos os seus problemas, os seus vazios, as suas dificuldades,
as suas limitações e deixar Deus operar. E o milagre começa a acontecer na sua vida. Amém? Tudo que é visível em nossa vida começou daquilo que não enxergamos. Por isso, o livro de Hebreus 11 vai nos dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que se Ele é galardoador do que os busca. E quando você busca, Ele responde. E quando você busca, Ele atende. E quando você bate, Ele abre. E quando você clama, Ele responde. Glória a Ele é Deus que faz brotar da rocha. Ele é o Deus que transforma água em vinho. Ele é o Deus que abre as portas do céu para te abençoar, para materializar aquilo que Ele tem em sua vida. Você que está aqui nesta manhã com mãos vazias, você que não tem o recurso, você que não tem a conexão, você que não tem nada, é o seu nada que Deus precisa para realizar o que Ele declarou na sua vida. Amém? Glória a Deus. Os discípulos, certa vez, estão em Cafarnaum e dirigiam-se a Pedro, que cobravam imposto, e perguntam a Pedro: Jesus paga imposto? Aí eu fico imaginando Pedro, né? Eu não vou falar que Jesus não paga imposto. Sim, Jesus paga imposto. Aí eles voltam para casa e Jesus ali já se antecipa e pergunta a Pedro. E fala a Pedro, né? Estão perguntando se eu pago imposto? E Pedro responde: sim, Senhor. E o que ele respondeu? Falei que paga. Agora tem que pagar o imposto que eles estão cobrando. E Jesus sabe que Pedro não tem o recurso. E Jesus fala: eu vou trazer o recurso da maneira milagrosa para pagar esse imposto. Meus irmãos, Jesus poderia ter falado para Pedro: Pedro, coloca a mão no bolso. Fácil, né? Ele poderia ter feito um milagre ali e tirava ali o recurso. Mas tirar o recurso do bolso seria normal, porque bolso é normal ter o dinheiro, né? Mas não, Deus faz de um jeito milagroso. Ele fala para Pedro, vai pescar, que o recurso vai vir. Deus poderoso, e Ele faz do jeito dele, da forma que quer fazer. E amém? E Jesus, deixa eu só me localizar aqui, que eu passei, né? E Jesus fala: eu vou trazer o recurso de onde você não espera. E por isso que eu vejo assim, que Jesus falou: vai pescar. E pescar exige paciência. E o que eu quero dizer nesta manhã, meu irmão, não sei qual que é que você está precisando que Deus faça na sua vida. Não sei qual que é a necessidade, qual que é o socorro que você está pedindo para Deus. Tenha paciência, que Deus vai fazer na hora exata. Amém? Aleluia. E eu vejo assim que Jesus poderia ter provido de outra forma, de outra maneira, mas por que da boca do peixe? Porque do nada Ele faz tudo na nossa vida. Tirar a água da rocha, Deus tira a água da rocha, Deus transforma a água em vinho, Deus tira da boca do peixe, Deus fala com os vazios, Deus transforma as realidades, porque do nada Ele faz. Você que está aqui e não tem o suficiente, do nada, Deus faz tudo na sua vida. Do nada, Deus faz tudo. Você que não tem as conexões, do nada Deus faz. Você que não tem o acesso, do nada Deus faz. Você só precisa entender que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, como eu já falei. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 5 e 6. Aleluia! Amém? Aqui vai nos falar no versículo 5. E não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Amém?
O que eu quero dizer aqui nos mostra que no início a terra era irrigada por uma névoa, né? No início que Deus criou a terra, né? Não havia chuva, né? Como que era regada a terra? Era por uma névoa que regava, porque ali naquela época não havia homens para cultivar a terra, enfim, fazer todo o seu processo, né? E essa névoa subia e a gente entende que ali molhava o chão e as coisas aconteciam. E muitos estudiosos entendem que quando Deus falou com Noé sobre um dilúvio de águas do céu, foi algo totalmente novo, surpreendente para aquele povo. E por isso que eles zombavam de Noé. Porque, imagine comigo, nunca existiu chuva. Falar de chuva hoje é fácil, a gente vê, a gente conhece. Mas imagine naquela época, chuva. O que é chuva? Nunca caiu? Nunca vi? Né? Mas Deus fala com Noé para fazer uma arca e passa para ele como deveria ser feita, com todas as medidas, porque ele iria destruir a terra devido a uma geração corrompida e distante de Deus. Ele iria destruir a terra com um dilúvio de águas do céu, que está descrito em Gênesis 7:4. Imagine a mente de Noé: água, dilúvio, nem sabia o que significava isso, nunca tinha visto cair água do céu, mas em Hebreus 11:7 vai nos dizer a salvação de sua casa. Deus, com fé, mesmo cair chuva do céu, somente obedecer a voz de Deus. Amém. E eu quero perguntar nesta manhã: quantos de nós estamos ouvindo a voz de Deus? Quantos de nós estamos ouvindo aquilo que Deus quer para a nossa vida? Aquilo que Ele quer fazer por nós. E assim como Noé, muitas vezes Deus pede que a gente só confie naquilo que Ele falou. Talvez você esteja orando por algo que parece impossível aos seus olhos. Meus irmãos, creia somente que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Somente que aquilo que você tanto espera, tanto aquilo que você está pedindo, creia que Deus vai fazer. Porque do nada, Deus faz tudo. Do nada, Deus opera. E do nada, tudo acontece. E esse é o nosso Deus. Do nada, Ele faz tudo em nossas vidas. Sabemos a história de Noé. O dilúvio veio, acabou com tudo. Amém? E que possamos, assim, estar sempre firmado, né? Crendo em Deus. Né? Muitas vezes as coisas acontecem e a gente fala: Deus, por quê? Né? Por quê? Por quê e por quê? E muitas vezes a gente esquece para quê que está acontecendo. Né? E eu queria contar um testemunho de algo que aconteceu assim na minha vida, e vai ser na área do profissional, né, irmão? Toda a maioria de vocês sabe que eu tenho uma empresa, né, uma transportadora, esse ano de 6 anos, lutando para sobreviver, né? Mas eu vou contar algo lá do início para que você entenda o que Deus fez na minha vida. Lá no início eu comecei no transporte com uma picapezinha Corsa. Comecei no transporte e tal, e era uma luta, o começo né, a gente sabe que tudo é mais difícil, mais complicado, enfim. E a gente ali batalhando, tal, correndo, e sempre na presença do Senhor, né? Porque Deus é o Deus que cuida da gente, é o Deus que manda provisão, né? Ele sabe das nossas necessidades, enfim. E ali no começo, graças a Deus, Deus foi abrindo as portas. E dessa picape eu comprei uma Kombi já, né? Subi de nível, porque a Kombi era maior e tal, e já suportava mais carga. E ali naquela época eu fazia muito carreto, mudança. E eu não gostava de fazer mudança. Porque você ia nas casas, lá você pegava, né? Ele pegava um fogão, as mãos já ficavam grudadas lá, tanta gordura. Mas no começo a gente tem que fazer até, às vezes, aquilo que não gostamos. Porque ninguém começa de cima, começa de baixo, né? Entendeu? Então a gente vai aprendendo, e tudo isso eu tirava uma lição.
Porque muitas vezes eu ia fazer uma mudança, e através dessa mudança a pessoa trabalhava numa empresa, ela me indicava na empresa. E ali eu ia para a empresa. Mas enfim, eu lembro que na sequência eu entrei numa construtora, através de um carreto. Eu fui fazer um carreto para um rapaz e ele atendia um cliente, e esse cliente tinha necessidade de fazer transporte, ele me indicou. E ali as portas ela não se abriu, assim se escancarou naquela época, naquela Glória a Deus. porção que eu precisava, né? Aí eu trabalhava muito. Aí de uma Kombi eu comprei outra, enfim, estava com 3 Kombi, já estava com 2 abençoados trabalhando comigo, funcionário. E assim, a gente trabalhava muito, muito. Eles atendiam Banco de Santander, e onde tinha banco, a gente corria. Então tinha vezes que eu trabalhava 20 horas, dormia 4, né? E enfim, aí as coisas foram acontecendo e surgiu um tempo que surgiu uma oportunidade de comprar o primeiro. E eu trabalhava também, já tinha os clientes e tal, as coisas já estavam acontecendo, né? E a gente puxava a estrutura metálica. Aí comprei esse caminhão da empresa lá e tal, e começou muito trabalho, trabalhava muito. E eu lembro que eu fazia umas 3 viagens para o Rio na semana. E era assim, eu descia, descarregava, voltava, carregava, voltava. Então era uma correria, e trabalhando muitas horas, né, cansado, mas enfim, sempre na segurança. E de uma dessas viagens, o que aconteceu? Todas as vezes que eu ia viajar para o Rio, eu nunca ia sozinho. Eu sempre levava um motorista comigo, devido à canseira, né? Não dava para você levar um motorista comigo, às vezes meu pai ia, né? Meu pai tinha o trabalho dele, mas às vezes ele ia comigo, às vezes meu irmão. E nessa viagem, eu me lembro que esse motorista que ia comigo, ele foi carregar, já estava tudo certo. Eu falei, você vai carregar, quando você chegar, a gente monta um caminhão e vamos acelerar, que à noite nós temos que entregar. Porque a entrega lá era dentro do shopping, o shopping era só depois das 10 da noite. E esse motorista carregou o caminhão e quando ele voltou, ele falou, eu não vou, porque a gente não vai voltar. Aí eu fiz assim, nós não vamos voltar. Como que nós não vamos voltar? Tá doido? Mas enfim, ele não era um motorista meu, ele era freelance, então eu não podia obrigar ele a fazer, né? Aí enfim, aí conclusão, eu peguei e falei, não, tranquilo e tal. Aí chamei meu pai não podia, porque ele tinha trabalho, chamei meu irmão, ele falou que também não podia, porque tinha um compromisso na época. Aí eu falei, vou ver se eu arrumo um amigo, né? E eu não encontrei ninguém para ir comigo naquele dia. E eu lembro que eu falei assim, eu vou, vai eu e Deus nessa viagem. E o que aconteceu? Aí eu segui viagem, quando eu estava chegando no Rio de Janeiro, já estava desmaiando de sono já, né? E faltava... eu tinha chegado no Rio e eu tinha entrado numa avenida que era à beira ao porto, né? E nessa avenida tinha um viaduto, como era caminhão tinha que vir por baixo, né? E, enfim, aí eu estava nessa avenida e tinha 2 carretas na minha frente. Essas carretas estavam carregadas com um gerador, do tamanho de um container, né? E essa carreta ela estava assim, e ela ia entrar à direita e um pouco mais para frente ele ia descarregar esse gerador que estava tendo um evento lá. E eu estava atrás dele, ele estava tão devagar, porque eu estava esperando só o carro da minha direita passar, né? O trânsito passar para me tirar e ultrapassar. A gente estava a 5 por hora, não estava mais que isso, estava muito devagar mesmo. E quando o último carro saiu, passou, foi o tempo de eu tirar o caminhão para ultrapassar, né, a carreta, ele bateu o gerador de uma árvore e esse gerador voou para cima do caminhão. E o que aconteceu? Do caminhão só sobrou o lado do motorista, não sobrou mais nada. Ele entrou rasgando de fora a fora. E o que eu vi? A mão de Deus ali. Aleluia. Por que ninguém foi comigo? Porque Deus já sabia, mas Deus estava comigo. Amém. E Ele cuidou. E foi fração de segundos. Foi questão de eu tirar ele bateu, o gerador veio. Se esse gerador tivesse vindo de frente, não tinha sobrado nada. E eu lembro que na época veio todas as televisões ali na hora, Record, Globo, enfim. Mas lotou. Aí fez a reportagem e muitas pessoas perguntaram, o motorista está bem? Está bem? Eu falo, não sou eu e tal. Aí falou, milagre, né? Milagre. Aí enfim, e ali conversando, aí o pessoal, né, já fez contato com a empresa lá e tal. Aí eu falando com o gerente, e eles são aqui de Campinas, são um grupo, uma empresa grande.
Aí o rapaz falou, meu, pode ficar tranquilo que a gente vai tirar toda a assistência e se for necessário a empresa te dar um caminhão novo para você. Aleluia. Só que eu não estava preocupado com o caminhão novo, estava preocupado com a situação que foi causada e a gente resolveu. Aí, conclusão, como o evento deles era próximo, tinha guindaste já esperando, o guindaste veio, removeu a carga e todo o suporte que ele falou que ia me dar, eu fiquei lá largado na chuva, o caminhão todo estourado, no frio, na chuva, molhado e abandonado lá porque ninguém me deu suporte nenhum. E, enfim, aí no outro dia eu tive que contratar caminhão para transbordar a carga, entregar no meu cliente, pegar guincho, remover meu caminhão, levar até um posto, contratar uma carreta para trazer meu caminhão para São Paulo. E eu me lembro que quando o guincho, ele falou assim para mim, a gente vai ter que entrar na cidade que eu preciso abastecer o guincho, senão não vai chegar até o destino. Eu falei, não, sem problema. Aí a gente parou num posto, aí veio o pessoal, meu Deus, e o motorista, o que aconteceu? Eu falei, o motorista sou eu. Aí vinha aquela palavra, irmão, Deus tem uma promessa na sua vida. Amém. Deus tem algo com você, né? Mas eu já era evangélico, crente, naquela época e tal. E aí vinha o questionamento, questionava a Deus, se o Senhor não permite que não caia uma folha de uma árvore, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, E assim, eu via que foi bem no início, aonde começou a estourar de serviço, eu falei, estou no lugar certo, no propósito certo, e é isso que Deus tem para minha vida. E do nada você leva uma pancada dessa, Mas enfim, a gente só vai entender algo, a gente não entende muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida no momento, mas você vai entender lá na frente o motivo, o porquê daquilo que aconteceu. E eu fui entender isso aí depois de ano, Mas enfim, aí eu fui dando todo esse transporte, a gente trouxe o caminhão aqui para São Paulo, e quando chegamos em São Paulo, que eu desci da carreta, eu pisei no prego. O prego cravou no meu pé. Falei, amém, glória a Deus, Deus tem algo. E enfim, aí, beleza, A empresa era nova, na época e tal, eu não tinha crédito no banco e tal, e conclusão, o caminhão ficou parado na garagem, no estacionamento, durante um ano. Só que durante um ano, Deus cuidou. Deus abriu as portas de uma tal maneira que, Deus faz algo que a gente não entende, Às vezes Deus permite que acontece e a gente não entende, mas Deus supre do outro lado para mostrar que Ele está conosco. Glória a Deus. Amém? E conclusão, aí levei um ano para conseguir crédito no banco para poder arrumar esse caminhão. Depois de um ano, arrumei o caminhão e tal. Enfim, e a gente trabalhando, as coisas fluindo. Depois de um tempo eu entrei na área de carreta, transporte de carreta, que eu não sabia, tive a oportunidade. E como eu falo, eu tinha muito serviço na época. E eu comprei minha primeira carreta, graças a Deus, Deus abençoou, comprei à vista, Não era um caminhão novo, mas comprei. Na sequência, eu me lembro que foi questão de um mês ou dois, eu já falei, eu necessito de outra. Aí eu fui no interior, ver uma, comprei, graças a Deus, comprei financiada, essa foi financiada. E na sequência, eu acho que depois de 1 ou 2 meses, comprei outra. E na época, Deus estava abençoando tanto que essa terceira carreta, eu só fui ver. Eu falei, eu vou dar um passo de fé que eu preciso de mais uma, mas eu vou lá ver. Eu não tenho dinheiro para comprar mais, eu tenho fé. Aí fui lá, eu e meu irmão. Aí cheguei lá para ver só a carreta, que é a parte de trás. Aí cheguei lá e o rapaz, que era o que tinha vendido anterior, aí ele falou, eu tenho um cavalinho aqui, bacana para você, vai ficar legal. Aí já veio com o cavalo, ainda está na carreta. Aí eu falei, passa uma ficha aí, vai. Pode passar uma ficha de R$1. Enfim, aí passou uma ficha e tal, eu vim para São Paulo. Quando eu entrei na Marginal Tietê, ele ligou para mim e falou, você tá bom de crédito, tá aprovado, pode vir buscar. Aí eu falei, nem acredito, só Deus para fazer isso. Aí enfim, aí a gente veio trabalhando e tal, e eu lembro que assim, eu não lembro o ano exato, a gente passou por várias crises, teve várias crises, E eu lembro que nessas crises as coisas apertaram, não conseguia pagar o caminhão, Estava conseguindo pagar o caminhão, às vezes pagava um, não pagava o outro. Eu lembro que um dos caminhões chegou ao ponto de ficar com 3 prestações atrasadas. E ali chegou 3 prestações, a gente sabe que vai vir a busca e a apreensão.
Eu não conhecia o Sandro na época, senão tinha falado que era só corre. Mas não conhecia o Sandro, mas conhecia o Deus Todo-Poderoso. E eu lembro que tinha um rapaz lá, que era da BB, e aquele menino ele era treinado para te perturbar, para me perturbar, eu e a minha esposa. E ele ligava, ele falava, se você não tem condições, você devolve. Você não tem dinheiro para pagar, você devolve. E aquilo lá, tirava eu da língua, eu tremia de raiva, de estresse. Aí eu lembro que uma certa vez, e isso aí foi várias vezes ele cobrando, e uma certa vez eu lá no galpão lá, eu fiz uma oração, aquela oração que sai do profundo, né? Às vezes a gente ora, mas tem hora que a angústia é tão grande que a oração ela sai do profundo. E eu falei para Deus. E assim, eu lembro que o Jerônimo, na época, eu estava tão angustiado, como ele está aqui, né? A gente tem que falar. Ele foi lá e falou, Deus mandou eu vir aqui orar por você. Você entendeu? E eu creio, né, que Deus usa as pessoas, né? E que Deus abençoe a vida do Jerônimo. E eu lembro que nessa ocasião aí, eu fiquei tão angustiado e eu estava, já era à noite, eu estava lá no escritório lá, eu falei, Deus, fiz uma oração do profundo mesmo, eu falei, Deus, eu não sou vergonha, não sou pilantra, não sou mau caráter, e eu sou teu filho, teu servo. E eu não aceito isso na minha vida. Se eu não estou pagando, porque o Senhor sabe a minha situação hoje, o que eu estou passando, o que eu necessito. Então, Senhor, se o Senhor não fizer, não tem de onde tirar o recurso. Não tem mais de onde eu recorrer. E eu me lembro que foi fantástico. Eu não me lembro se foi no dia seguinte ou foi 2 dias depois. Aí meu advogado me liga. Aí, você lembra do processo lá da batida do caminhão? Isso já tinha passado 5 anos. Né? Tinha passado 5 anos do acidente até esse fato da carreta. E eu lembro que ele ligou e falou, Ailton, lembra do processo do caminhão lá que a gente estava esperando? Então, eles pagaram, o dinheiro está na conta, e eu só estou te ligando para você passar a sua conta que eu vou transferir o dinheiro para você. Aí eu falei, meu Deus, né? E o incrível, irmão, o mais incrível para vocês entenderem como que Deus faz. O dinheiro não só pagava as 3 prestações, o dinheiro foi exato para quitar a dívida do caminhão. Exato. Não sobrou nem um real, mas a gente quitou o caminhão e a gente glorificando o nome do Senhor, porque em tudo a gente vê as mãos de Deus. E tem hora que Deus parece que deixa você. Vamos ver até onde ele aguenta. E muitas vezes é assim que acontece. Às vezes Deus está só vendo aonde está a nossa fé, ou o tamanho da nossa fé, e como nós estamos crendo nele. Amém? E isso aqui é só um pedacinho do que aconteceu nas nossas vidas, na área da empresa. Se eu fosse contar tudo que Deus fez, eu ia ficar aqui horas conversando, porque Deus não fez só isso, Deus fez muito mais. E é engraçado que tem coisa que Deus faz que você fala, meu Deus. É que não o meu Thiago fala, isso não é gente não. Não sei se a expressão está certa, mas a gente se alegra tanto quando Deus faz algo na nossa vida, que a gente só nos fortalece mais para estar na presença dele, buscando ele, porque é isso que ele quer, né? Quer que a gente continue firmado e crendo que ele é poderoso para fazer tudo aquilo que precisamos. Amém? E uma coisa que eu aprendi, né, através dessa situação de várias que Deus já fez, né? Eu aprendi que aquilo que a gente não tem, Deus vem e faz. Por isso o título dessa mensagem é Do Nada Deus faz tudo. E você só precisa acreditar nessa manhã. Você só precisa se posicionar, dar um passo e crer que Deus vai fazer todas as coisas na sua vida, naquilo que você precisa e necessita. Amém? O livro de Romanos 8:28 vai nos dizer: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Quando Deus decide, ninguém trava, ninguém segura, ninguém impede.
Deus olha, quando Deus olha, é suficiente para ensinar, para mudar. Não menospreze o sonho que Deus tem na sua vida. Não menospreze a visão que Deus te deu. Amém? Tem pessoas aqui hoje se sentindo desqualificadas, se sentindo insuficiente, talvez se sentindo incapaz. Mas Deus, quando faz uma promessa, Ele não precisa dos seus ingredientes. Ele sabe o que te falta. Ele sabe onde você é carente. Ele sabe onde você é insuficiente. Tudo que você precisa entender é que Deus liberou uma palavra para você. E quando Deus libera uma palavra, ela vem carregada de poder. E essa palavra vai realizar o que Ele declarou na sua vida. Então, não rejeite o milagre que Deus tem para você nesta manhã. Imagine Moisés, se Moisés falasse para Deus: Deus, a água sai do poço. Eles teriam morrido de sede. Às vezes, não entendemos a forma que Deus trabalha. Mas se Deus falar, vai e faz da forma que Ele falou. Quando Deus libera uma palavra, Ele não falha, Ele não fracassa. Ele acerta o alvo, Ele realiza, Ele pode, Ele é suficiente, Ele é tremendo. Ele é o Deus que faz tudo ou nada. Você que está aqui desanimado, Deus vai te levantar. Ele vai te estruturar. Ele vai realizar os sonhos em sua vida. E Ele faz tudo do nada. Tem mais uma ocasião aqui, que eu estava na casa do meu tio. Aconteceu uma situação, né, na nossa família, e a gente teve que ir para o Pernambuco. Nessa época eu tinha 12 anos e tal. E eu tenho um irmão que ele é um ano mais velho do que eu. E tem um que é mais, não sei a quantidade, mas ele é bem mais novo. E nessa época a gente foi lá para Pernambuco e estava na casa de um parente, né? Não vou falar qual que é, mas é um parente. E o que aconteceu? E uma certa vez lá, um dia nós estávamos na mesa tomando café, e esse parente, né, o povo do Pernambuco assim, tem um gênio mais forte, né? E ele é meio bravão, tal, aquele jeitão dele. E uma vez ele falou assim na minha frente, assim, só que eu não me recordo dessa ocasião. Minha mãe que comenta, né? Meus irmãos estavam lá na época. E essa pessoa falou assim, ó, esses dois aqui, ok, mas esse daí, isso aí não vai dar o que presta não. Aí minha mãe, né, ficou chateada, tal, o que não fica, né? Seu filho vai falar mal do seu filho. E ela fala e eu não me lembro, né? Porque, graças a Deus, tem coisas que passam, né? A gente não guarda. E eu sei que a palavra que Ele liberou na minha vida não prosperou. Porque aos olhos dele eu ia ser um nada. Mas o que Ele disse não era o que Deus tinha para mim. E eu creio que não importa a palavra que liberaram sobre a sua vida. O importante é o que Deus fala de você. Aleluia. Esse é o importante. Se firma naquilo que Deus tem para você, na promessa que o Senhor tem para você. Eu não sei como é o seu nada nessa manhã. Não sei como está a sua fé no dia de hoje. Mas não tenha medo do nada. Esse é o lugar que Deus mais opera em nossas vidas. Se você está passando por um tempo de silêncio, solidão ou desânimo, espere em Deus, mesmo sem entender o processo. O mesmo Deus que fez a água brotar da rocha e transformou a água em vinho, é o mesmo Deus que vai fazer o milagre que eu e vocês. Ele está dizendo nessa manhã, do nada eu posso fazer tudo. Somente creia, somente adore, espere que o milagre está a caminho. Você que está precisando que Deus faça algo na sua vida, se coloca de pé nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse Deus que nós servimos, Ele é muito maravilhoso, né? Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. E é aquilo que eu falei, eu não sei qual que é a necessidade de vocês, não sei qual que é o nada na sua vida, não sei o que é que você está esperando que Deus faça. Somente creia nessa manhã que Deus vai fazer um milagre na sua vida.